Olá, meus caríssimos colegas, eu sou o professor Rafael De Lázari, leciono a disciplina de Direito Constitucional e na nossa aula de hoje nós vamos estudar o Conselho Nacional de Justiça, órgão novo trazido pela Emenda Constitucional número 45/2004, chama a sua atenção, preste atenção, porque está começando a cair cada vez mais questões pertinentes ao Conselho Nacional de Justiça em provas. Dá um exemplo, existem editais de concurso que, quando cobram o Poder Judiciário, expressamente enumeram o Conselho Nacional de Justiça. Aparece lá, órgãos do Poder Judiciário, competências, aí puxa um subtópico, Conselho Nacional de Justiça. Isso é, deixando bem claro que o Conselho Nacional de Justiça, dentro do Poder Judiciário, é uma questão importante que provavelmente vai ser perguntada. E, na prática, tem sido muito perguntada, alto número de questões pertinentes ao Conselho Nacional de Justiça, porque é uma inovação. Ele é trazido muito recentemente, ele foi instalado muito recentemente, as principais decisões dele têm produzido alguns conflitos no âmbito da doutrina de jurisprudência. É tudo muito recente e conforme as primeiras questões vão se assentando, o examinador vai se sentindo tranquilo, confiante para cobrar na prova, para cobrar nos concursos que estão sendo aplicados por aí, Brasil afora, ok? Conselho Nacional de Justiça, disciplinado no artigo 103b da Constituição Federal. Qual que é a ideia do Conselho Nacional de Justiça? Promover um controle da atuação administrativa e financeira dos magistrados, dos membros do Poder Judiciário. O CNJ é um órgão componente do Poder Judiciário que exerce funções administrativas, ok? São funções fiscalizatórias, funções de controle do Poder Judiciário. A ideia é acabar com aquilo que a doutrina sempre chamou de caixa preta do Judiciário. Isso é uma relativa falta de controle, ok? E antes de ler o parágrafo 4º, eu gostaria de trazer a composição do CNJ para vocês, porque tem caído bastante. De toda maneira, você tem que guardar as seguintes informações. Quantos são os componentes do CNJ? São 15 membros. 15 membros pertencentes ao CNJ, mandato de 2 anos, sendo admitida uma recondução. Como é que vai ser a composição? O ministro do Supremo Tribunal Federal, ok? O ministro presidente do Supremo Tribunal Federal é membro nato do CNJ, ok? Ele vai, inclusive, presidir o CNJ. Além desse, você vai ter um ministro do Superior Tribunal de Justiça que vai exercer a função de corregedoria. A função de corregedoria é expressamente atribuída ao ministro do STJ, ok? Por disposição constitucional. Além desse, você vai ter um juiz estadual e um desembargador do Tribunal de Justiça indicados pelo Supremo Tribunal Federal. Além destes, um juiz federal e um desembargador do Tribunal Regional Federal indicados pelo Superior Tribunal de Justiça. Guardem esses componentes que eu estou trazendo para vocês. Um juiz do trabalho, um juiz do Tribunal Regional do Trabalho e um ministro do Tribunal Superior do Trabalho indicados pelo próprio TST, ok? Esses são os componentes oriundos da magistratura. Você tem juízes do STF, você tem do Superior Tribunal de Justiça, juízes estaduais, juízes federais e juízes da Justiça Trabalhista, ok? Grave esses 9 membros. Além desse, nós temos que falar também, da figura dos 2 cidadãos, um indicado pela Câmara dos Deputados, outro pelo Senado Federal, 2 cidadãos. Nós temos que falar também dos 2 advogados que são indicados pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, um membro do Ministério Público da União, indicado pelo Procurador-Geral da República, e um membro do Ministério Público dos Estados, escolhido também pelo Procurador da República, conforme listas elaboradas pelos Ministérios Públicos dos Estados, tá? Grave bem essa composição que ela costuma cair. Quem vai ser o presidente do CNJ? O ministro-presidente do Supremo Tribunal Federal. Todos os outros ministros vão ter que passar por aquela indicação do presidente, passar pela questão da sabatina. Agora, o ministro-presidente do STF é membro nato do CNJ, não tem que passar por sabatina coisíssima nenhuma, ok? Feito isso, vamos à competência do CNJ, que é o que mais vem sendo cobrado em concurso. Artigo 103b, parágrafo 4º. Compete ao Conselho o controle da atuação administrativa e financeira do Poder Judiciário. Olha só, controle da atuação administrativa e financeira do Poder Judiciário. A maneira como o Poder Judiciário se autorregula, a maneira como o Poder Judiciário gasta para implementar, para pagar salários, para estruturar a justiça em si. Vamos lá. Controle da atuação administrativa e financeira do Judiciário e do cumprimento dos deveres funcionais dos juízes, cabendo-lhe, além de outras atribuições que lhe forem conferidas pelo Estatuto da Magistratura, número 1, zelar pela autonomia judiciária e pelo cumprimento do Estatuto da Magistratura, podendo expedir atos regulamentares no âmbito de sua competência ou recomendar providência. Isso aqui, meus caros,
assegura uma função que o CNJ vem exercendo de uma maneira bastante constante, que é a atribuição normativa, decretos, atos normativos, para regulamentar questões no âmbito interno do Poder Judiciário. O CNJ vem exercendo essa função de uma maneira bastante constante, de maneira bastante ativa. Número 2, zelar pela observância do artigo 37, olha lá, e apreciar de ofício ou mediante provocação a legalidade dos atos. Olha só, faz menção ao artigo 37 da Constituição, que traz os princípios constitucionais que movem a administração pública. Vou continuar a leitura. Zelar pela observância do artigo 37 é apreciar de ofício ou mediante provocação a legalidade dos atos administrativos praticados por membros ou órgãos do Poder Judiciário, podendo, olha só, desconstituí-los, revê-los ou fixar prazo para que se adotem as providências necessárias ao exato cumprimento da lei, sem prejuízo da competência do Tribunal de Contas da União. Faça essa previsão, faça essa ressalva do Tribunal de Contas da União, exatamente para que não haja uma supressão de competência do TCU, que auxilia, o órgão que auxilia o Congresso Nacional na realização do controle externo. Número 3, receber e conhecer das reclamações contra membros ou órgãos do Poder Judiciário, inclusive contra seus serviços auxiliares, serventias e órgãos prestadores de serviços notariais e de registro, que atuem por delegação do poder público ou oficializados, sem prejuízo da competência disciplinar e correicional dos tribunais, podendo avocar processos disciplinares em curso e determinar a remoção, a disponibilidade ou aposentadoria, com subsídios ou proventos proporcionais ao tempo de serviço e aplicar outras sanções administrativas assegurada a ampla defesa. Meus caros, esse inciso aqui já deu um problemaço, já deu problema porque nós temos aí, a verdade é que a magistratura ela tem olhado com maus olhos para o Conselho Nacional de Justiça. A própria existência do Conselho Nacional de Justiça já foi questionada pela ADI 3367. A ADI 3367, que ela questionou a própria criação do Conselho Nacional de Justiça. O Supremo Tribunal Federal, contudo, declarou o CNJ constitucional. Agora, notadamente, mais em relação a esse inciso, nós temos a ADI 4638. A ADI 4638, que questionou a resolução número 135/2011. Vou trazer o número de novo para vocês, tá? ADI 4638, que questionou a resolução número 135/2011 do Conselho Nacional de Justiça, que tratava inclusive a possibilidade de investigação de magistrados, ok? Você vê que se fala aqui, ó, sem prejuízo da competência disciplinar e correicional dos tribunais. A gente sabe que no âmbito dos tribunais existem as corregedorias, isto é, a ideia é que os próprios tribunais julguem seus pares. Agora, o Conselho Nacional de Justiça, nada obstante essas corregedorias, também pode investigar, também pode impor sanções disciplinares para esses magistrados. Tanto é que se fala, ó, sem prejuízo. Aí fala aqui, ó, podendo avocar processos disciplinares em curso e determinar a remoção, a disponibilidade ou a aposentadoria com subsídios ou proventos proporcionais ao tempo de serviço. Meus caros, essa ADI 4638 entendeu sim pela possibilidade de investigação do Conselho Nacional de Justiça. Mas lembre-se sempre, tá? Guarde essas duas ADI. A ADI 3367, que questionou a própria criação do Conselho Nacional de Justiça, e a ADI 4638, que questionou a resolução número 135/2011 do Conselho Nacional de Justiça. Sugiro que você leia essas duas ADI, porque elas são verdadeiras doutrinas a respeito do Conselho Nacional de Justiça. Provas de nível médio, provas de técnico, elas não costumam ser cobradas. Agora, provas de analista, eu já vi se pedir conteúdos destas duas ações diretas de inconstitucionalidade. Tudo bem? Vamos continuar aqui. Número 4, representar ao Ministério Público no caso de crime contra a administração pública ou de abuso de autoridade. Olha só, competência de representação havendo crime contra a administração pública ou abuso de autoridade. Número 5, rever, de ofício ou mediante provocação, os processos disciplinares de juízes e membros de tribunais julgados há menos de 1 ano. Meus caros, já fica aí assim, ó, há menos de 2 anos. Presta bastante atenção, tá? Há menos de 1 ano. Texto de lei. Presta bastante atenção, que já vi trocar o tempo. Número 6, elaborar semestralmente relatório estatístico sobre processos e sentenças prolatadas por unidade da Federação nos diferentes órgãos do Poder Judiciário. Meus caros, o Conselho Nacional de Justiça tem uma função muito interessante, que é uma função de estatística. É um setor que funciona muito bem no CNJ, fornecendo dados de como tem funcionado a justiça brasileira. É interessante, você tem a justiça em números,
Todo ano o CNJ traz os dados, quem são os maiores litigantes, qual que é a taxa de sobrecarregamento do Poder Judiciário, quantos processos estão entrando, quantos processos estão saindo, se estimula o cumprimento de metas, tudo isso faz parte desses relatórios, desse setor de estatísticas do Conselho Nacional de Justiça. Vamos prosseguir? Número 7, elaborar relatório anual propondo as providências que julgar necessárias. Olha aí, o exemplo é a Justiça em Números que eu acabei de mencionar, sobre a situação do Poder Judiciário do país e as atividades do Conselho, o qual deve integrar mensagem do presidente do Supremo Tribunal Federal a ser remetida ao Congresso Nacional por ocasião da abertura da sessão legislativa. Ok? Feito isso, meus caros, eu trouxe uma questão para ser discutida aqui com vocês. Questão de defensor público, prova CESP 2011. Vamos lá. Em relação ao Conselho Nacional de Justiça, assinale a opção correta. Compete ao STF julgar em recurso ordinário as ações ajuizadas contra o STJ. Tranquilamente, não tem segredo nenhum. Letra B. Ao CNJ, cabe fiscalizar, reexaminar e suspender os efeitos decorrentes dos atos de conteúdo jurisdicional emanados de magistrados e tribunais estaduais e federais. Letra C. O CNJ não integra nenhum dos 3 poderes da República. Erradíssimo, é óbvio. O CNJ integra o âmbito do Poder Judiciário. Letra D. Compete ao STF julgar os membros do CNJ nos crimes de responsabilidade. Letra E. Cabe ao CNJ, conforme previsão da CF, a deliberação acerca da conduta de presidente de tribunal que, por ato comissivo ou omissivo, retarde ou tente frustrar a liquidação regular de precatório. Letra E, completamente correta, é a que deve ser assinalada. Ok, meus caros? O que eu tinha para falar a respeito do CNJ era isso. Um abraço e até a próxima.